Bem-vindo ao canal Evangelho Puro Trechos, canal não oficial do irmão Mário Persona. Você escreveu perguntando se a eleição ou predestinação seria para a igreja ou para indivíduos. É difícil falar em eleição sem falar de indivíduos, mesmo porque a igreja é formada por indivíduos. Ao se dirigir aos cristãos de Éfeso, a igreja que está em Éfeso, Paulo está falando a pessoas. Portanto, ao dizer nos elegeu, ele pode tanto se referir ao coletivo como ao individual. Veja outras passagens sobre o assunto em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 1 Pedro 1,2 Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Tessalonicenses 1,4 Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Coríntios 1, 27 a 28 Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Tiago 2,5 Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? João 15,16 Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Tudo isso é corroborado pela passagem em Romanos, quando Paulo fala especificamente de vasos, que são indivíduos, que foram preparados de antemão para a glória. Em Romanos 9, 23, 24 diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já Deus dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Já a palavra predestinação, apesar de associada à eleição, ela tem algumas diferenças. A eleição nos fala de Deus escolhendo pessoas para serem salvas. Predestinação significa que Deus determinou de antemão que todos os que seriam salvos seriam seus filhos por adoção. Talvez dê para pensar que os eleitos poderiam ter sido salvos sem serem predestinados, ou seja, sem serem feitos filhos, mas como na Bíblia as duas coisas andam juntas, é assim que os salvos são, eleitos e predestinados. Mas esse raciocínio nos ajuda a entender que a questão é individual, de pessoas, e não apenas coletiva, como se Deus tivesse eleito e predestinado a igreja corporativamente e não os seus membros individualmente. O texto em Efésios 1 é muito rico ao mostrar tudo o que fomos feitos ou que temos em Cristo. Efésios 1,3 diz que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1,4 diz que somos eleitos nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1,5 predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1,6 agradáveis a si no amado. Efésios 1,7 redimidos pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1,9 conhecedores do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1,13 selados com o Espírito Santo da promessa. Aqueles que se opõem à ideia da eleição e predestinação podem não estar entendendo a enormidade do nosso pecado e achando que ainda exista algo de bom no homem que seja capaz de fazer uma opção por Deus. Não. A verdade é que não existe em nós, em nosso estado natural, uma partícula, um átomo sequer de inclinação para Deus. Muito pelo contrário. O nosso sentimento natural seria sempre de inimizade contra Deus, não fosse o fato de Deus ter escolhido alguns para a salvação. 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura
e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E Romanos 8, de 7 a 8 diz: porquanto a inclinação da carne, ou a tendência da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pergunta: hoje as igrejas excluem os excluídos. Os frequentadores das igrejas hoje são os fariseus, pessoas que não vivem o que falam. Cadê as prostitutas? Cadê os homossexuais? Cadê os da religião afro, das religiões afro? Cadê os assassinos? Cadê os traficantes, os usuários de drogas, os suicidas? Onde estão essas pessoas? Esse aí escreveu meio bravo. Resposta: Jesus andava com todos esses, com todas essa classe de pessoas, mas não compactuava com as suas práticas. Essa é a diferença. Uma vez que a pessoa crê em Jesus e se converte, ela passa a andar diferente, ou então não creu. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, a sua instrução seguinte foi: não peques mais. A igreja não é, a igreja reunida, não é, congregada, não é lugar de prostitutas, de homossexuais, de assassinos, de traficantes, de drogados, etc. A igreja é o conjunto dos salvos por Cristo. Não é uma instituição religiosa, ou um templo, ou uma clínica de reabilitação. Os que um dia foram assim, viveram dessa maneira, foram agora, depois que creram, santificados para serem corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, ele está escrevendo isso aos cristãos em Corinto, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muita gente confunde igreja com instituição de reabilitação de pessoas, como clubes também, tipo Rotary, tipo Lions. Não, a igreja é o corpo de Cristo. As pessoas que foram tiradas do mundo por Cristo, pela fé em Cristo Jesus, foram lavadas, santificadas, justificadas, foram separadas também para Deus. Então, a igreja congrega os que foram separados para Deus. É claro que se vem alguém visitar e está num desses pecados, ele será recebido como alguém de fora e escutará a palavra, o evangelho, para que se converta a Cristo. Mas se ele continuar nesses pecados, ele não será recebido a comunhão, que envolve também participar da ceia do Senhor. Então entenda, acho que você não entendeu ainda o que é o corpo de Cristo. Eu sugiro que você busque por um livro chamado Um Só Corpo. O autor é Bruce Anstey. Você vai achar de graça para baixar esse livro.